Olá, bem-vindo ao Minuto AB. Na aula de hoje, vamos comentar sobre o momento processual adequado para a incidência de cada prisão cautelar. Lembrando, quais são as prisões cautelares? A prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva. Qual o momento adequado para a incidência de cada prisão cautelar? Vamos começar pela prisão em flagrante. Quando ocorre a prisão em flagrante? Artigo 302 do Código de Processo Penal. Então, quando o agente é pego cometendo delito, logo após ter cometido delito, quando ele é perseguido logo após ter cometido o delito, e a situação ali leva a crer que ele foi o autor do crime. Ou, em uma última hipótese, quando o agente é pego depois de cometer o crime, aí o Código de Processo Penal não estabelece nenhum lapso temporal, de 24, 48 ou 72 horas, só diz que quando ele é pego depois do delito, com elementos ou objetos que levam a crer que ele é o autor do crime. Então, a prisão em flagrante já começa aqui no início do processo. E ela só é possível na fase pré-processual. Na verdade, com a prisão em flagrante, instaura-se um inquérito policial. Ou, na última hipótese, instaura-se um inquérito policial depois que o crime ocorreu e o agente é identificado depois com elementos utilizados na prática do delito e ele é preso em flagrante. Então, a prisão em flagrante na fase só pré-processual, bem no início, através dela até inicia-se o inquérito policial, certo? Então, prisão em flagrante sempre na fase pré-processual. A prisão temporária, por sua vez, ela está prevista em lei específica e ela traz uma série de requisitos para que ela seja decretada. Mas é importante salientar que a prisão temporária só é possível na fase pré-processual durante o inquérito. Depois que o inquérito encerrar e for iniciada a fase processual, aí já não é mais possível a decretação da prisão temporária. Então, da mesma maneira que a prisão em flagrante, a prisão temporária só é possível na fase pré-processual, na fase de inquérito. Lembrando, encerrou o inquérito e iniciou a fase processual, não é mais possível a decretação da prisão temporária. E por último, a prisão preventiva. Ela é mais longa, mais larga. Ela pode ser aplicada em qualquer momento processual. Por exemplo, quando o réu é preso em flagrante, ele é levado ao juiz para audiência de custódia. E aí o juiz decide se vai deixar ele em liberdade, se vai considerar liberdade, ou se vai converter a prisão em flagrante em preventiva. Da mesma maneira, a prisão temporária. Ao fim da prisão temporária, o juiz pode decidir se prorroga a prisão temporária ou se converte ela em prisão preventiva, certo? Então, na fase pré-processual, pode incidir a prisão preventiva. Na fase processual também. No curso do processo, se o juiz identificar que, no caso, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz também pode decretar a prisão preventiva. E na fase recursal, também pode ser decretada a prisão preventiva? Pode. Na ocasião da sentença, por exemplo, o réu respondeu a todo o processo em liberdade. Aí na sentença, o juiz, ao proferir a sentença condenatória, por exemplo, entende que estão presentes, no caso, os requisitos autorizadores da prisão preventiva. E ele pode decretar a prisão preventiva do réu também, aqui em sede já, depois da sentença na fase recursal. Mas lembrando, a prisão preventiva ela é cabível até a apelação. Por quê? Segundo o entendimento recente do STF, pode-se dar início ao cumprimento antecipado da pena após o recurso de apelação. Então, depois do recurso de apelação, depois de analisado o recurso em segundo grau, a prisão não é mais cautelar. Já é uma prisão pena em decorrência da sentença ou acórdão condenatório. Aí já não se fala mais em prisão preventiva. Aí já é a prisão pena, execução antecipada da pena. Então a prisão preventiva, resumindo, ela é possível em qualquer fase processual até o julgamento do recurso de apelação. Depois do julgamento do recurso de apelação, já não é mais uma prisão cautelar, é uma prisão pena, uma execução antecipada da pena. Espero que tenham gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.